Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. A aula de hoje será sobre Introdução ao Estudo da Óptica. Todos atentos que a aula já vai começar. Antes de mais nada, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A óptica é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz. Nessa abordagem inicial, vamos considerar apenas os princípios da óptica geométrica, ou seja, analisar apenas a propagação da luz por meio dos raios de luz. Os raios de luz são usados para ilustrar a direção e o sentido de propagação da luz. Grande parte dos fenômenos luminosos que observamos em nosso cotidiano pode ser explicada unicamente com as contribuições da óptica geométrica, como veremos no caso das sombras, dos eclipses e da reflexão da luz. Vamos então analisar os princípios da óptica geométrica. Esses princípios explicam como os raios de luz comportam-se em diversas situações. Eles são válidos sob condições específicas que envolvem meios ópticos homogêneos, que são meios que apresentam as mesmas propriedades em qualquer parte dele, e isotrópicos, ou seja, que apresentam as mesmas propriedades independentemente da direção. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz, ou seja, os raios de luz propagam-se em linha reta, mesmo após reflexões aqui, eles vieram em linha reta aqui, após refletir, vão em linha reta e assim sucessivamente. Isso vai trazer uma série de consequências interessantes em nosso estudo. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Isso quer dizer que ao cruzarem-se dois raios de luz atravessam um ao outro como se inexistissem mutuamente. O terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, que significa basicamente que o sentido de propagação dos raios de luz é reversível. Ou seja, se a luz faz esse caminho partindo deste ponto, se colocássemos a fonte de luz bem aqui, como acontece nessa segunda figura, a luz faria exatamente o mesmo caminho, porém ao contrário. Uma das consequências desse princípio é que se você estiver olhando uma pessoa nos olhos através do espelho, você está aqui e enxergando a imagem dessa pessoa através do espelho, ela também está te vendo. Se você vê os olhos dessa pessoa, essa pessoa também consegue ver os seus olhos, que é o que acontece, por exemplo, em retrovisor de carro. Vamos então analisar outros conceitos importantes da óptica. O primeiro deles é o conceito de fonte de luz. Chamamos de fonte de luz qualquer corpo que emana luz. Existem então basicamente dois tipos de fonte de luz, primárias e secundárias. As fontes primárias são os corpos que produzem luz, também chamados de corpos luminosos. São exemplos de fontes primárias o Sol e outras estrelas, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa, a resistência de uma churrasqueira elétrica ligada, etc. Já as fontes secundárias são os corpos que apenas refletem a luz que incide sobre eles. Por isso, são conhecidos como corpos iluminados. São exemplos de fontes secundárias a Lua, os seres humanos, os vegetais, etc. Além das classificações relacionadas à forma como a luz emerge dos corpos, as fontes de luz podem ser divididas entre fontes pontiformes e fontes extensas. As fontes pontiformes são aquelas que têm dimensões desprezíveis, ou seja, são muito pequenas em relação ao observador ou à distância até o observador. São exemplos as estrelas, o pixel de uma televisão, uma lanterna acesa a vários quilômetros de distância, etc. Observe que a estrela ela não é pequena, mas como ela está muito longe da gente, nós a vemos como um ponto, por isso fonte pontiforme. Já as fontes extensas são fontes de luz cujo tamanho não pode ser desconsiderado, pois suas dimensões são comparáveis à do cenário que é iluminado. Exemplos, nós temos o Sol iluminando a Terra ou a Lua iluminando a Terra. São objetos muito grandes e que não estão a uma distância aí tão grande assim do planeta para serem vistos como um ponto. Além do conceito de fonte de luz, vamos ver também a cor de um corpo por reflexão. Antes de mais nada, é importante perceber que a luz branca é na verdade composta por luz de todas as cores. Isso é facilmente observado fazendo a luz passar por um prisma. Vemos que do outro lado temos esse conjunto de cores, uma vez que devido a um fenômeno que a gente ainda vai estudar, a luz branca ao atingir o prisma sofrerá um desvio. E cada raio de luz, cada cor dessa daqui, vai sofrer um desvio diferente ao passar pelo prisma. Assim, entendendo que a luz branca é a soma de todas as cores,
podemos ver que quando a luz branca incide sobre algum objeto, né, temos aqui a luz branca, ou seja, um conjunto de todas as cores atingindo esse objeto aqui, parte dessa luz será absorvida pelo objeto. No entanto, parte dessa luz não será absorvida e vai refletir de volta. É essa parte que define a cor dos corpos iluminados. Portanto, quando olhamos para uma mesa azul, por exemplo, só a vemos assim porque os seus átomos não são capazes de absorver a luz azul. Eles absorvem as demais cores, mas não absorvem a luz azul. As cores que foram absorvidas não serão vistas, apenas aquela que não é absorvida, que é refletida, é que vai ser enxergada. Então, esse objeto é azul porque ele reflete a luz azul. O mesmo acontece com objetos das demais cores. Aqui temos alguns exemplos bem interessantes de analisar. Seguindo o mesmo exemplo do slide anterior, um objeto que é amarelo, ele é visto como amarelo porque a luz branca, ao atingi-lo, tem boa parte das suas cores absorvidas aqui, com exceção da amarela. Então a amarela é refletida, um olho aqui enxergaria a luz amarela e diria, portanto, que esse objeto é amarelo. A mesma ideia aqui, né? Se a luz branca que atingiu o objeto ela é inteiramente refletida, o objeto é visto como branco. Um objeto que será visto como preto é porque a luz branca que o atingiu foi toda absorvida. Então, se nada é refletido, numa situação ideal, pelo menos, se nada é refletido, nada é enxergado e, portanto, esse objeto será preto. E o objeto que é verde porque a luz branca o atinge, todas as cores são absorvidas com exceção da verde, então a pessoa vai enxergar aqui também o objeto verde. Agora, se eu tenho um objeto que é vermelho quando iluminado por luz branca e ele é atingido apenas por luz vermelha, ou seja, eu estou num local completamente isolado de outros raios de luz, de outras fontes de luz, e a única fonte disponível emite luz vermelha. Se apenas luz vermelha atinge esse objeto, nós sabemos que não absorve a luz vermelha, porque ele é visto vermelho sob luz branca, então essa luz vermelha será refletida. Ou seja, um objeto que é vermelho sob luz branca, se iluminado por luz vermelha, continua vermelho. Mas, se o objeto é azul iluminado por luz branca e ele for iluminado por uma outra cor, por exemplo, a verde, essa luz será absorvida aqui, porque esse material absorve todas as cores menos o azul. O azul ele reflete. Então, se a luz é verde, ele vai absorver e nada chegará ao olho de alguém que esteja aqui observando. Portanto, ele verá esse objeto, que sob luz branca é azul, na cor preta. Então isso vai dar aí uma série de efeitos, né, visuais se você troca as cores das lâmpadas disponíveis no ambiente. Além disso, vamos analisar também os tipos de meios através dos quais a luz vai se propagar. Eles podem ser classificados como meios transparentes, que são aqueles em que a luz consegue ser transmitida com pouca ou nenhuma perda de intensidade. Além disso, é possível enxergar com nitidez através deles. Temos como exemplo o vácuo, o ar, o vidro, etc. Já os meios translúcidos são aqueles que permitem a transmissão parcial da luz. No entanto, não é possível enxergar através deles com nitidez, como é o exemplo da névoa, do papel vegetal, do vidro fosco, etc. E os meios opacos são aqueles que interrompem a passagem da luz, refletindo-a ou absorvendo-a, como é o caso das paredes, dos ossos, dos metais, etc. A opacidade de um meio, inclusive, depende de muitos fatores como a densidade e a distância percorrida pela luz, mas também depende da frequência dela. Ou seja, alguns meios são opacos apenas para algumas frequências ou algumas cores de luz e para outras não. O sinal já está batendo, então se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo. E quem chegou atrasado na aula, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!